O Adroaldo traz as novidades do Cruzeiro nessa quinta-feira. Bom dia, Adro! Opa, muito bom dia, galerinha. Bom dia pra quem tá ligado no 98 Esportes desta quinta-feira. Bora lá falar do Cruzeiro. E pra alegria do nosso narrador Guilherme Melo, o meia Giovani acabou acertando a sua permanência no Cruzeiro. O meia tinha aí contato de outros clubes, mas prevaleceu a vontade do jogador e também do Cruzeiro que ele permanecesse. O meia, inclusive, mandou um recado aí pro torcedor celeste. Fala, Nação Azul, tudo bem? Giovani falando aqui, estou muito feliz, estou muito motivado com essa renovação de contrato, tenho certeza que esse ano vai ser incrível para todos nós e vamos conquistar todos os nossos objetivos esse ano com o apoio de vocês. Valeu, Nação, tamo junto, forte abraço. Giovani, que evoluiu muito nas mãos do técnico Vanderlei Luxemburgo, será o único atleta dos que tem contrato se encerrando no final de dezembro que irá permanecer. Já os demais, Jean Vitor, Rodolfo, Joseph, Felipe Augusto, Wellington Nem, Keké, Norberto, Léo Santos e Flávio não fazem parte do projeto para a próxima temporada aí do técnico Vanderlei Luxemburgo. Lembrando que até o momento o Cruzeiro já trouxe aí 10 atletas, sendo que apenas um desses jogadores não foi anunciado oficialmente pelo clube. O goleiro Jailson, o lateral direito Pará, os zagueiros Michael, Sidney e Matheus Silva. O Matheus Silva que ainda não foi anunciado oficialmente, mas é jogador do Cruzeiro. Os volantes Fernando Neto, Felipe Machado e Pedro Castro, o meia João Paulo e o atacante Edu. E as contratações não irão parar por aí. O Cruzeiro está atrás de jogadores para defesa e o Danilo Avelar pode ser a bola da vez. O jogador foi afastado do Corinthians após cometer aí um ato de racismo enquanto participava de um jogo online. Após esse episódio, Danilo se juntou a alguns grupos para aprender sobre e combater esse terrível erro aí que cometeu, né? Afinal de contas, injúria racial, racismo é crime e o Danilo aí se arrependeu e está aprendendo, se juntou a grupos lá em São Paulo, enfim, para poder combater esse mal terrível que assola a nossa sociedade. Ao que parece, o Cruzeiro, além de querer contar com o futebol do zagueiro, que inclusive tem o aval do técnico Vanderlei Luxemburgo, quer aproveitar aí essa situação pessoal do atleta para desenvolver algo de fato na luta contra o racismo, contra o preconceito. Bom, além do zagueiro, o Cruzeiro está no mercado também procurando um velocista, um jogador com características de atuar pelas beiradas do campo. Hoje, Luxemburgo conta com Ayrton, Bruno José e Vitor Leque para essa função, mas a Raposa segue aí no mercado, o que não tem sido nada fácil, afinal de contas a gente sabe do momento financeiro do Cruzeiro, que impede com que o time faça grandes contratações para esse setor. Então, é isso que tenho da Raposa nessa quinta-feira. Amanhã eu tô de volta, falando mais do Cruzeirão aqui no seu 98 Esportes, hein? Um abraço e até lá. Valeu, Adro. Novidades do Cruzeiro, então, a renovação de Giovani e essa possível chegada de Danilo Avelar, Cabido. Você quer que eu comece pelo qual? À vontade. Pelo qual? À vontade. Bom, o Giovani foi um dos jogadores que, pelo menos nessa reta final de temporada, mostraram alguma qualidade, né? Um jogador que agregou bastante ali no meio-campo, mas é um jogador também que não vai resolver o problema do Cruzeiro. Vamos ver se num time acertado, pelo menos a impressão que passa é que o sistema defensivo do time do Cruzeiro será melhor do que foi ao longo de 2021, então vamos ver como ele vai se projetar nesse próximo time do Cruzeiro, né? Mas é um jogador que a gente já conhece, um jogador que a gente já sabe mais ou menos como vai se comportar, então, de fato, é um daqueles jogadores que talvez mereceriam continuar na equipe do Cruzeiro. Dessa barca que foi embora, Ale, talvez Giovani seja um dos que se salvaram aí ao longo da temporada. Sobre o Danilo Avelar, a minha contestação é a seguinte: por que o Corinthians não o colocou de volta no grupo, não o reativou no elenco, e o Cruzeiro é que vai fazer isso? Ele cometeu um crime, a gente tá falando de crime aqui, certo? Sim, exatamente. A gente acabou de falar de um crime. E o Corinthians falou que ele não joga mais lá. Exatamente, e aí o Cruzeiro tem que colocar ele em campo. Eu sou completamente contra essa contratação, muito em função da capacidade técnica também, ok, um jogador ok, e óbvio, em relação a esse crime. E sabe o que é pior, na minha opinião? O Cruzeiro, há um mês atrás, lançou uma camisa falando risque o racismo, risque isso, risque aquilo. E contrata um jogador, ou tenta contratar um jogador,
ou ventila um jogador que se envolveu numa polêmica e num crime desse tamanho. Não dá para entender. Tô contigo aí, tô contigo, Cabido. Acho que compactuo dessa sua opinião e dessa sua análise. Com relação ao Danilo Avelar, com relação ao Giovani, o Giovani, para mim, se não for desses jogadores que o contrato venceu, contrato encerrando aí agora, entre agora e até o final do Campeonato Mineiro, talvez é aquele que tenha sido mais protagonista na era Luxemburgo, desses que estão com contratos encerrando, tá, gente? De jogadores que já saíram e outros que ainda não. De jogadores que já se aposentaram e outros que ainda estão aí. O Giovani foi titular com o Luxemburgo. O Giovani foi elogiado. E eu até me surpreendi, assim, me assustava a não renovação dele. Porque eu pensava, mas se o Luxemburgo chegou a criticar, ou pelo menos pontuar algumas coisas do Marcinho, elogiou o Giovani, deu sequência para o Giovani, ele jogou ali como titular e rendeu. É um jogador legal, bacana para uma Série B, que tem ali as suas qualidades, num chute de média, longa distância, tem muita qualidade até nesse chute. É um meia que a minha teoria da você já parte sabe, física, né? Que ele não acerta, né? Que ele não acerta com o estádio vazio. Com o estádio cheio, Ele mira na torcida e acerta. Exatamente. Vira mira, a torcida vira mira. Aí, o que passa também, Cabido, é não só o chute de fora da área, mas um meia que precisa estar bem fisicamente. Então, se ele tiver na cabeça dele, se tiver a tranquilidade de ter uma pré-temporada, de se preparar fisicamente, nós vamos lembrar do Giovani aqui em 2 momentos do Cruzeiro. Um, em que o Felipão fala do peso dele, e outro, e ele volta do Avaí e corresponde. Então foram 2 momentos, inclusive um momento de recuperação, para quem mostrou aquele futebol e quem mostrou como estava, para depois conseguir a confiança do treinador, para depois estar jogando como titular e fazendo os gols. Acho que é um cara que mostrou que está afim. É um cara que mostrou que merece o respeito da torcida, ou pelo menos a confiança do torcedor. É um cara que sempre falou que gostaria de ficar. Acho que para uma Série B, o Cruzeiro está bem servido com o Giovani. Eu concordo e acho justo e coerente e com um critério assertivo essa renovação do Giovani. E outra novidade do Cruzeiro também é a permanência de Vitor Leque, né? Depois daquele imbróglio com o Atlético Goianiense, parece que ele vai ficar realmente, Cabido, vai seguir a sua carreira no Cruzeiro. O Cruzeiro já tinha dito que já tinha até depositado a parte lá, a metade da parte que devia ao Atlético Goianiense, veio com o passe fixado e parece que está se encaminhando para o Vitor Leque continuar em 2022 também. O que seria uma aberração também, né? O Cruzeiro... Inclusive o Cruzeiro tuitou há 45 minutos atrás. Nação Celeste perguntou demais, então... Vitor Leque é jogador do Cruzeiro e se representa com os demais profissionais de janeiro. Não tinha muito o que o Atlético Goianiense fazer nessa. Ou se, óbvio, né, quisesse repassá-lo para outro clube, inclusive ventilou-se a possibilidade dele ser contratado pelo Red Bull Bragantino nas últimas horas, nos últimos dias. Mas o Atlético Goianiense, se ele cometeu um erro, ele cometeu lá atrás, né? Emprestou o jogador com passe fixado, o Cruzeiro gostou do rapaz e pronto. Contratou. E fim de papo. Precisa de uma conversa, né? Precisa, né? Foco aqui, você vai ter toda a oportunidade como teve. Usar menos o Instagram, né, Vitor Leque? Tá trabalhando aí com o Vanderlei Luxemburgo. Acho que o Luxemburgo mesmo tem essa capacidade, né? Sim. Ele de gerenciar essa questão da molecada. Ele tá acostumado a trabalhar com o jogador mais jovem, então acho que vale uma orientação para ele também, né? E vocês estavam falando do Danilo Avelar, é impressionante que o Cruzeiro ainda tem concorrência, né, de time de Série A, e que é o Danilo Avelar, que é o Coritiba. Então, pode ser que tenha que disputar ainda, né, com o Coritiba a questão do Danilo Avelar, que está envolto nessa coisa toda aí que a gente tanto está condenando por aqui. É verdade. E a gente falando muito sobre isso, né, assim, a pessoa tem direito de se arrepender, a pessoa tem o direito de melhorar, isso é óbvio, Claro, isso é óbvio, né? Isso é claro. Mas, na minha avaliação, não é o momento. É recente demais. Não precisa, o Cruzeiro não precisa do Danilo Avelar no momento. Então, não faz sentido na contratação, na minha opinião.
O América anunciou a dispensa de mais alguns jogadores, alguns já eram notórios que não iam ficar, né? Como Alan Ruschel, inclusive, que ainda tem contrato com o Cruzeiro. Sim, até o final desse ano, até o final de 22. Ainda pertence ao Cruzeiro. Então ele tem que se representar, né?